Olá pessoal, mediante o ótimo resultado do Grêmio ontem, resolvi fazer aqui uma análise dos próximos confrontos para compartilhar contigo e a gente vê que o campeonato realmente está muito aberto, não tem nada decidido, não tem campeão, pelo contrário, o Botafogo já perdeu toda a gordura que ele tinha direito e agora a competição está cada vez mais difícil. Ainda mais com o jogo do Red Bull Bragantino, que está por fazer, vai embolar ainda mais a competição. Vejam bem aqui, eu incluo aos postulantes ao título, além do Botafogo, eu incluo Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. E aqui, por meu critério, eu excluo o Flamengo e explico por quê. Pelo site do Tristão Garcia, as probabilidades do Flamengo ser campeão são de apenas 1%. Então eu retiro o Flamengo desta análise que eu estou fazendo e incluo o Atlético Mineiro, que tem 2%, mas eu vou explicar o porquê que eu incluo o Atlético nessa seara de postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. Bom, em primeiro lugar, eu quero colocar aqui as estatísticas, segundo Tristão Garcia, das probabilidades de título. O Botafogo hoje tem 66% de possibilidade de ser campeão brasileiro, e em segundo o Palmeiras com 17%, o Red Bull Bragantino com 9%, o Grêmio com 5% de chances e o Atlético Mineiro com 2%. E agora aqui vem minha explicação, por que eu incluo o Atlético Mineiro ainda entre os postulantes ao título. Porque se nós fizermos um recorte do segundo turno, do retorno do Campeonato Brasileiro, em aproveitamento o Atlético Mineiro é o primeiro colocado. Ou seja, nos últimos jogos, no retorno, o Atlético Mineiro vem com postura de campeão, então eu não posso deixar de incluir o Atlético Mineiro nessa minha análise. Falando em retorno e aproveitamento de retorno, o segundo melhor aproveitamento do retorno é do Palmeiras, o terceiro do Red Bull Bragantino, o quarto do Bahia, que enfrenta o Grêmio no final de semana, eu não vou fazer essa colocação porque o Bahia está fora do título, e o Grêmio, o quinto em aproveitamento. E aqui vejam um detalhe extremamente importante que eu quero compartilhar contigo. O Botafogo, e por isso que eu digo que está totalmente aberto o título, o Botafogo é o 15º colocado em desempenho no retorno. Uma campanha que não acredita ao título brasileiro, se fizermos um recorte apenas do retorno. Por isso que o título está totalmente aberto no meu modo de ver, e como já havia falado anteriormente em alguns vídeos, reitero aqui, eu acredito que o desempenho do Botafogo e a competitividade dos outros clubes na disputa do campeonato farão com que o Botafogo não entre, na minha modestíssima opinião, nem na vaga direta da Libertadores. O Botafogo, na minha opinião, deve ficar em quinto lugar nesse campeonato brasileiro, mas aqui é apenas um achismo e um exercício de probabilidades. O que eu quero passar para ti aqui são os confrontos diretos para que a gente possa discutir e também falar um pouquinho a respeito desses confrontos. Vejam bem, então vamos lá. Os jogos restantes do Grêmio nessa competição são sábado contra o Bahia, como falei aqui, quarto lugar em rendimento no retorno, o jogo vai ser muito difícil e o Grêmio precisa vencer para continuar postulando o título e também a vaga direta à Libertadores da América. O Grêmio pega o Bahia em casa, o Botafogo, confronto direto fora de casa, lá no Rio de Janeiro, o Corinthians em casa, o Atlético Mineiro, na minha opinião, confronto direto de 6 pontos também fora de casa, Goiás e Vasco na Arena do Grêmio e depois finaliza com o Fluminense fora de casa. O Fluminense não sabemos se será campeão da Libertadores ou estará em ressaca total com o ano acabado. Mas é esta a probabilidade de Grêmio. O Grêmio pega Bahia, Botafogo, Corinthians, Atlético Mineiro, Goiás, Vasco e Fluminense. Importante, 2 confrontos diretos para o Grêmio, porque é jogo de 6 pontos, o Grêmio que disputa título tem chance de se aproximar ainda mais do Botafogo e também abrir do Atlético Mineiro. Vejam agora o Botafogo que tem jogos a menos, ele enfrenta no final de semana o Vasco fora de casa, na verdade no Rio de Janeiro, né? Mas o mando é do Vasco, pega o Grêmio, confronto direto, em casa o Red Bull Bragantino, que para mim também é confronto diretíssimo, fora de casa, o Santos em casa, o Coritiba fora, o Cruzeiro em casa e o Internacional em casa.
De todos esses postulantes, o Botafogo é o único que joga a última rodada na sua casa. Lembrando aqui, então, Vasco, Grêmio, Red Bull, Bragantino, Santos, Coritiba, Cruzeiro e Inter. Lembrando que o Botafogo tem um jogo a menos, ele pega o Fortaleza fora de casa. Vamos às perspectivas de Palmeiras. Os próximos jogos do Palmeiras são contra o Atlético Paranaense em casa, final de semana, Flamengo fora de casa, Internacional em casa, Fortaleza fora, América Mineiro em casa, Fluminense em casa e sai para pegar o Cruzeiro fora de casa. Esta é a agenda do Palmeiras, que eu considero uma boa agenda. Palmeiras que vem bem, o Palmeiras que ontem fez um jogaço de recuperação, estava perdendo por 3-0, virou o jogo, mostra que tem treinador e mostra que o grupo tem personalidade. Então, revisando aqui, o Palmeiras pega o Atlético do Paraná, Flamengo, Inter, Fortaleza, América Mineiro, Fluminense e Cruzeiro. Red Bull Bragantino, pessoal. Red Bull Bragantino também tem jogos a menos e vale a pena a gente comentar aqui, olho no Red Bull Bragantino. Há bastante tempo eu venho falando, desde o início do campeonato, o Red Bull Bragantino é um time muito bem organizado, é um time que propõe o jogo, muito bem cadenciado dentro de campo e está correndo em paralelo, muita gente não acreditando no Red Bull, mas o Red Bull, além de fazer uma boa campanha, está colado no Grêmio. O Red Bull também tem 2 jogos a menos, um joga hoje. Red Bull que enfrenta o Goiás fora de casa, depois Corinthians em casa, São Paulo fora, Botafogo em casa, jogo direto, pega o Internacional fora de casa, Fortaleza em casa, Coritiba em casa, Vasco fora. Lembrando também que o Red Bull ainda tem um outro jogo atrasado contra o Flamengo fora de casa. Vejam, embora o Red Bull tenha jogos difíceis, o Red Bull tem 2 jogos a menos e a gente tem que ficar atento. Red Bull que, segundo o Tristão Garcia, repito aqui, tem 9% de possibilidade de título. Então, revisando, o Red Bull pega Goiás, Corinthians, São Paulo, Botafogo, Inter, Fortaleza, Coritiba, Vasco e um jogo atrasado contra o Flamengo. E por fim, o Atlético Mineiro, justifiquei aqui, como ele vem em primeiro de desempenho no retorno, eu preciso incluir o Atlético Mineiro, porque ele está vivo sim para a disputa do título, embora percentualmente, segundo a estatística, tenha pouca chance de título. Mas vamos lá, o Atlético Mineiro pega o América, clássico regional, fora de casa, o Corinthians fora de casa, Goiás em casa, depois enfrenta um Grêmio, jogo direto dentro da sua casa. Flamengo fora de casa, São Paulo em casa e sai para enfrentar o Bahia, último jogo do Campeonato Brasileiro. Refazendo aqui, Atlético Mineiro pega América, Corinthians, Goiás, Grêmio, Flamengo, São Paulo e Bahia. Pessoal, tudo muito difícil, ninguém aqui está iludido, dizendo que o Grêmio vai ser campeão, mas enquanto há expectativas, esperanças, e tem 5% de chances, e tem um possível declínio sim do Botafogo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull e o próprio Atlético Mineiro tem chances sim de título brasileiro. Botafogo perdeu toda a gordura, o Atlético vem crescendo, o Grêmio vem crescendo, o Grêmio voltou a vencer fora de casa, isso é extremamente importante. Agora com a arena lotada no final de semana, quem sabe o Grêmio não vai para a 4ª vitória seguida, se consolida no G4 e deixa assim o torcedor sonhar com o título. Mais 1 ou 2 derrotas do Botafogo, tudo ficará muito mais embolado e todos estarão jogando um contra os outros. O Grêmio tem 2 confrontos diretos, o Botafogo, na minha opinião, 2 confrontos diretos, o Palmeiras não tem confronto direto, o que é bom para ele, o Red Bull, na minha opinião aqui também, tem um jogo direto, que é contra o Botafogo, mais o Flamengo e o Goiás, que são jogos atrasados, e o Atlético Mineiro tem um confronto direto, que é contra o Grêmio. Tudo muito difícil, mas assim, todo mundo conhece o Grêmio, a força do tricolor, e sempre que tem oportunidade, sempre que tem possibilidades de título, nós vamos acreditar até o final. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os amigos, nos ajuda a fortalecer esse canal História Grêmio no YouTube. Um grande abraço e até o próximo vídeo.